Olá, querido irmão, querido ouvinte, eu espero encontrá-lo bem em nome de Jesus. Hoje chegamos ao sábado, cujo tema é o Ministério de João Batista versus o Ministério de Cristo. E hoje é uma advertência para nós, essa palavra, somente para nós que servimos ao Senhor, que pregamos o Evangelho, que cuidamos dos irmãos, que Deus nos encarregou, né? A palavra, o cuidado. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de advertência para nós. Por que uma advertência para nós? Nós sabemos que João Batista ele foi o precursor. O Evangelho de Mateus, ali os evangelhos mostram João Batista como aquele que veio como uma voz que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor. Então ele veio abrir caminho para chegar ao Senhor. E o próprio João testificou várias vezes que ele não era o Cristo, apesar da multidão seguir e até mesmo acreditar, né, que ele era o Cristo. Ele deu testemunho de que ele não era o Cristo e que ele mesmo não era nem digno de desatar-lhe a sandália dos pés. E antigamente, observe que a sandália era... Os pés das pessoas eram muito sujos porque não tinha asfalto, não tinha calçamento, não tinha tênis fechado. Era sandália e barro. No barro, com chuva, a lama, com sol, poeira. Então, os pés das pessoas não eram limpinhos, né? Imagine que o João Batista falou que não era nem digno, né, de desatar-lhe a sandália dos pés. Louvado seja o Senhor, irmãos, né? Então, o Senhor, ao se batizar, foi até o Senhor para se batizar, até João Batista para se batizar, né? E João Batista a gente viu nos dias anteriores, até comentou, né? Eu é que preciso ir até você para ser batizado, mas tu vens a mim? Mas o Senhor Jesus, ele conhecia o plano de Deus, ele conhecia que a justiça precisava ser feita. O Senhor Jesus precisava ser batizado, né? E o Senhor Jesus foi batizado. Mas o que chama a atenção, querido irmão, querida irmã, é que João Batista, após o batismo do Senhor Jesus, ele poderia falar: então, Senhor, agora me batize. Mas a Bíblia não registra em momento algum João pedindo ao Senhor para ser batizado. Ó Senhor Jesus! Pelo contrário, irmãos, João, ele passa até continua com o seu ministério, e esse seu ministério ele passa a concorrer com o ministério do próprio Senhor. Isso perante os olhos dos seus próprios discípulos, perante os olhos dos próprios judeus. Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia, se você está em casa, se você tem condição, né, aí, e vamos ler comigo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 24 em diante, que fala o seguinte. Versículo 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estou lendo na versão Restauração, tá, querido irmão? E ali passou algum tempo com eles e batizava. João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e as pessoas vinham e eram batizadas. Senhor Jesus, o versículo 24 fala: pois João ainda não tinha sido lançado na prisão. Então, observe que o Senhor Jesus já tinha começado o seu ministério. Era para João pegar os seus discípulos e apresentar ao Senhor. E Senhor, esses agora são os seus discípulos, como eu mesmo passarei a ser o seu discípulo e seguir. Mas, irmãos, a gente não sabe o que, mas João talvez ele se agradou de ter um ministério próprio, de ter discípulos. Talvez, humanamente falando, Jesus não correspondeu à expectativa de João, de líder, né? Muitas pessoas gostam, talvez o estilo de liderança de João, ele se achava que fosse melhor que o estilo de liderança do Senhor, ou a sua eloquência, a sua forma de se expressar. E muitas vezes, queridos irmãos, é isso que as pessoas buscam, né? Então, quando Deus leva alguém, né, unge alguém, irmãos, não vamos olhar muitas coisas exteriores, vamos ser fiéis ao Senhor, seguir a unção que vem do Espírito, irmãos. Naquele momento era o próprio Senhor Jesus que tinha o ministério.
E João Batista, ele precisava abrir mão do seu ministério para seguir o Senhor. Observe que no versículo 24 fala o seguinte, que João ainda não havia sido encarcerado, né? Não havia sido preso. Isso foi um alerta, irmãos, para dizer, ó, João, se ele não seguisse ao Senhor ali, ou se ele seguisse ao Senhor, ele não precisava ser encarcerado. Muitas vezes, irmãos, algumas coisas, Deus nos unge, nos levanta para servir ao Senhor, mas o Senhor, ele quer agora que a gente sirva para a edificação do corpo de Cristo, não para um ministério pessoal. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, mostra que Deus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Mas, irmãos, lá também nos mostra que é com vista a edificação do corpo de Cristo. Você não é um pastor, um mestre, um profeta, um evangelista, para que você tenha o seu ministério e você seu destaque. Não. Tudo visa, irmãos, a edificação do corpo de Cristo. Então, Cristo é a centralidade, porque é o corpo dele de todas as coisas. Então, João Batista, ele precisava ter abrido mão, irmão, do seu ministério e seguido ao Senhor. Mas, infelizmente, ele não fez isso, né? Senhor Jesus, então, a tal ponto que os seus discípulos questionaram por que Jesus batizava, né? Senhor Jesus. Versículo 25, levantou-se então a discussão entre os discípulos de João e um judeu com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, da qual tens dado testemunho, eis que ele está batizando e todos vão a ele. Respondeu João, um homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ó Senhor Jesus, vós mesmo sois minha testemunha de que eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. Ou seja, irmãos, João Batista reconhecia que Jesus era o Cristo, mas não seguia Jesus. E havia essa discussão entre seus discípulos, né? Senhor Jesus, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e ouve. E muito se alegra por causa da voz do noivo. Esta é minha alegria, pois está completa. Mas, irmãos, e ele termina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o ministério dele avance e o meu cesse. Isso está no conhecimento, né? É o nosso risco, irmãos, de conhecermos a palavra de Deus, mas querermos honra para si, ou não reconhecer quem Deus colocou à nossa frente, e que esse ministério, o nosso ministério, na verdade, não é nosso, mas visa a edificação do corpo de Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 14, fala o seguinte: Então chegaram-se a ele os discípulos de João e perguntando, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então chega a discutir, né, a querer estabelecer um padrão para as coisas de Deus. Você pode olhar, irmãos, para algo que Deus está fazendo, mas está diferente de um padrão da sua religião já predeterminada, e dizer que a obra do Senhor está abaixo da sua religião, do seu padrão, porque você já predeterminou algo, porque já existe um conceito. Mas, irmãos, quando Deus quer usar, né, é independente de conceito, né, independente de que se a oração deve ser dessa forma, daquela outra, de que dos métodos exteriores, aqui os discípulos de João com os fariseus, eles tinham os métodos. E eles queriam que os discípulos do Senhor seguissem esses métodos. Só que, irmãos, o próprio Senhor é quem instruía os seus discípulos. Irmãos, nós devemos ser instruídos pelo Senhor. Não queira seguir o padrão da religião, o padrão do mundo. Não, irmãos. Nós seguimos o padrão do Senhor. E a resposta do Senhor para ele foi, respondeu-lhe Jesus, por acaso podem estar tristes os companheiros do noivo, os convidados do noivo, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão. Então, irmãos, nós precisamos ser aqueles que seguem o Senhor e que, de fato, buscam a presença do Senhor e não estabelecer padrões que se tornam concorrência para o que Deus quer fazer, irmão.
Porque quando nós estabelecemos padrões, métodos, maneiras, né, isso pode ser um empecilho, uma barreira para levar as pessoas ao Senhor e se tornar concorrência. E então, irmãos, nós podemos estar encarcerados, presos. O Senhor vai levantar uma circunstância, irmãos, para barrar o nosso ministério, porque ele está se transformando em empecilho para a obra de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos, por essa palavra que temos recebido de alerta. Então nós podemos nos arrepender e nos voltar ao plano de Deus. O versículo continua, né, que ninguém pode botar remendo de veste nova, remendo novo em veste velha, porque então se rompe. Ninguém pode botar vinho novo em odres velhos. Ou seja, requer de nós, irmãos, o arrependimento, uma mudança de mente, uma mudança de disposição, uma mudança de fato, de sair do que é velho, de sair do que é religioso, de sair do que é carnal, para, irmãos, nos colocarmos no plano espiritual e assim podermos desfrutar do Senhor e do que Ele é. Amém? Eu queria terminar esse vídeo orando por você, mas antes, queria que você deixasse o seu like e se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra de alerta. Senhor, o Senhor possa nos usar, Senhor. Mas queremos ser usados seguindo o Senhor, sendo servos do Senhor, sendo seus discípulos. Senhor, não queremos ter uma obra pessoal com os nossos conceitos, nossos métodos. Mas, Senhor, queremos seguir, Senhor. Seguir o Senhor. Seguir aquele que sabe todas as coisas. Senhor Jesus, queremos de fato edificar o teu corpo. Abençoa o que me ouve, a sua família, o seu lar, Senhor, o seu ministério. Senhor Jesus. Um bom dia, querido irmão, querida irmã. Jesus Cristo é o nosso Senhor.